O Brasil inteiro lamentou a morte da Glória Maria, uma personagem da TV, uma repórter espetacular com quem a gente se habituou. Muita gente, desde que nasceu praticamente, a ver as matérias sensacionais da Glória Maria. E a Glória estava lutando contra um câncer de pulmão. Muita gente imaginava que ela já tinha se recuperado, ela chegou a fazer tratamento durante um tempo. E, infelizmente, mais uma vítima dessa doença terrível. Doutor Álvaro hoje está com a gente para falar um pouquinho sobre essa doença, doutor, e até que ponto é possível você conseguir minimizar, diminuir, até evitar a morte por causa desse câncer. Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia, Roberta, para os ouvintes. Barão, aqui na nossa coluna a gente falou recentemente de várias pessoas aí famosas da mídia que tiveram doença oncológica, né? O Pelé, a Glória Maria, a Preta Gil. E a gente tem visto aí nos últimos anos, para alguns tipos de cânceres, o aumento da casuística. No caso do câncer de pulmão, a gente tem um grande fator de risco. E esse fator de risco, é importante que nossos ouvintes aí prestem atenção, é cigarro, tabaco. Então, é bem complexa a situação de prevenção, porque a gente no nosso país tem duas grandes discussões quando a gente fala em tumores de pulmão. Primeiro, como a gente faz uma população, uma alta carga aí de vício mesmo no cigarro, parar de fumar. A gente não tem no SUS, muitas vezes, programas de anti-tabaco bem estruturados. E o outro grande problema, Barão e Roberta, é a dificuldade, a disparidade que existe quando você faz o diagnóstico de um câncer de pulmão, por exemplo, que ele pode ser até mais silencioso, dentro do sistema público e dentro do sistema privado. A dificuldade que tem muitas vezes do usuário, isso é um desafio para a nova gestão de saúde, de fazer com que ele faça um exame de triagem, agende uma consulta e já comece o tratamento, que pode ser no caso do câncer de pulmão, quimioterapia, radioterapia, e sempre a seguinte lógica quando a gente fala na oncologia: quanto mais rápido eu fizer o diagnóstico, melhor é o prognóstico do paciente. Então, vencer todos esses desafios, convencer as pessoas a pararem de fumar e ter um sistema público mais ágil para fazer consulta rápida em paciente oncológico e, com isso, abreviar o tempo para início do tratamento, talvez seja um dos maiores desafios quando a gente fala de câncer de pulmão no nosso país. Sim, agora, doutor, a gente vê essa coisa do cigarro eletrônico aí bem disseminada entre as pessoas, principalmente entre as pessoas mais jovens. Já tem estudos relacionando, inclusive, ao risco, né, para câncer de pulmão. No caso da Glória Maria, a gente sabe que houve também a metástase no cérebro, metástase que é essa palavra que assusta tanto também, né, doutor, o que foi um complicador. Mas o câncer de pulmão, acho que um pouquinho mais de 85% dos casos relacionados ao uso de tabaco, derivados do cigarro. E, te pergunto também, cigarro eletrônico? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, Roberto. Ainda bem que você fez essa pergunta para os ouvintes prestarem atenção. Não só o tabaco, o cigarro, você fumar, mas fumante passivo, dependendo de quanto você fica exposto a esse cigarro, quem mora com você que fuma o tempo inteiro, está no mesmo quarto, no mesmo domicílio. Também as pessoas, nos últimos anos, né, esse modismo das pessoas usarem o cigarro eletrônico, achando que a carga de exposição, o risco de problemas relacionados é menor, não. O risco é muito parecido, né? E além disso, além do cigarro, do fumante passivo e do cigarro eletrônico, também algumas substâncias como arsênio, algumas outras compostos químicos podem também estar relacionados a esse tipo de tumor. Então, cuidado com essa história de que você não está fumando, mas se você é fumante passivo, se você usa cigarro eletrônico, também é um fator de risco para não só câncer de pulmão, mas para vários outros tipos de cânceres, porque o tabaco, junto com a obesidade, junto com a vida sedentária, sem atividade física, e junto com a ingestão de enlatados embutidos em excesso, são os 4 principais fatores de quase todos os tipos de cânceres do mundo nos dias atuais. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto. O carnaval está chegando, a gente já começou a falar sobre possíveis doenças, prevenções na semana passada, né? Mas sempre tem muita gente com dúvida, muita gente que enfia mesmo o pé na jaca, a gente sabe como é que funciona. Então, mais dicas, doutor Álvaro, por favor, por carnaval. Muito bom. Parte 2, semana passada foi a parte 1. Então, a grande questão, Barão, e Roberto e os ouvintes, olha chamando a Roberta de Carla, eu vi, né? Coitada. Elogio. Então, é o seguinte, aconteceu um problema no carnaval, estourou a camisinha. Uma coisa que as pessoas
poucos sabem. Eu acho que a discussão hoje é para falar de um assunto que pouca gente sabe que existe. Então presta bastante atenção você que está escutando a gente. Aconteceu, acontece com todo mundo. Pode ser que estourou camisinha, não usou. Existe alguma estratégia de prevenção para ser realizada, no caso do HIV, dentro de um período de tempo depois de que aconteceu um acidente na hora lá da atividade sexual? Existe. Pouca gente sabe, isso se chama profilaxia pós-exposição, depois da exposição, que é chamada de PEP. Então, você pode procurar serviços espalhados por todo o Brasil no SUS, que é uma combinação de remédios, que se eu prescrever isso até 72 horas, é uma medicação até do coquetel de pessoas que vivem com HIV, eu consigo barrar a transmissão, a chance da pessoa ter a aquisição do HIV, próximo no valor de 100%. Então, poucas pessoas sabem que existe isso e perdem muitas vezes a oportunidade de fazer uma prevenção depois que acontece algum acidente. Porque acidente acontece com todo mundo, ainda mais no carnaval. As pessoas bebem, ficam soltinhas, acontece às vezes uma atividade sexual desprotegida. Então, fica esse recado para que as pessoas saibam que existe essa possibilidade disponível no SUS. Um remédio que não tem tantos efeitos colaterais, é tomado durante um período de 28 dias depois de alguma atividade com risco. Mas é óbvio que também é importante você levar camisinha, você tentar gerenciar o seu risco, né? A gente até falou na semana passada, para a questão do álcool, moderar um pouquinho, apesar da dificuldade, mas não se coloque em situações de risco, sendo que você pode se prevenir. E se acontecer, também saiba que existe algumas estratégias depois da exposição para você diminuir o risco de aquisição de algumas doenças. Doutor, só para terminar, tem um ouvinte que eu pedi a mensagem aqui, já vou falar o nome dele, Dom Ortiz, perguntando como estão os casos de monkeypox aqui no país, já que a gente está falando de carnaval, se preocupam nesse período de carnaval. Essa também, as perguntas muito boas hoje, né? A monkeypox, a gente mudou o nome da doença agora, o MS, a gente chamou de mpox, não chama mais de monkeypox, para questão do estigma, reduzir isso. E a gente teve uma queda muito significativa no Brasil, mais de 95% de queda de casos. Ainda circula o vírus, é importante a gente falar. O Brasil não tem vacina disponível ainda, o Brasil não conseguiu implementar essas vacinas no SUS para as populações vulneráveis. E a gente tem um pouco de medo do carnaval agora, porque foi depois de eventos grandes que a monkeypox surgiu ano passado, lá em abril, maio de 2022. Então, claro que a gente sabe hoje que a transmissão dessa doença é durante a atividade sexual. Então, prestar atenção, tentar usar métodos de prevenção. E se depois do carnaval aparecer alguma lesão lá no genital ou mesmo na pele, procure imediatamente a atenção de saúde para você ser avaliado se é a varíola de primatas, né? Se o diferencial pode ser essa doença mpox. Muito bem. Doutor Álvaro trazendo informações, detalhes, tirando dúvidas dos nossos ouvintes nessa reta final aí, esse restinho que tem de carnaval, depois só um pouquinho do ano, já volta o carnaval de novo, aquela alegria. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor, até a próxima. Abraço, Barão, abraço, Roberta. Beijão, doutor.